Olá, eu sou o Joadir e, como prometido, estou aqui para fazer mais um vídeo dos resumos da saga Operação Cavalo de Troia. Tenho sempre o título de O Gigante da Galileia. Já expliquei por que esse nome Gigante da Galileia. Expliquei em vários outros vídeos. Esse aqui é o quinto, né? E o título desse vídeo vai ser O Tumulto no Templo de Herodes. Bom, Jesus Cristo chega lá em Jerusalém, lá no domingo. Esse tumulto foi no dia 3, segunda-feira. Chega lá no domingo, dia 2, entra lá no templo. Então eu parei meu vídeo ali. Na hora que Jesus Cristo sobe no templo, eu paro o meu vídeo. E o que Jesus Cristo faz? Começa a falar com as pessoas, como normalmente ele faz, né? Aquela multidão imensa, muitos queriam conhecê-lo e muitos queriam ouvi-lo. Ele estava conversando, falando e estava pregando a sua mensagem. E o cientista que havia visto toda Jerusalém, o templo e tal, lá de cima do módulo, eu falo isso no primeiro vídeo, que eles fotografam aquilo ali de cima e tal, o computador registra toda a metragem, tá? Da Cidade Santa e do que foi possível, né, ver lá de cima do módulo. Bom, o cientista agora, ao vivo, ali no templo, ele não podia entrar no templo, né? Então ali estava na esplanada, no átrio, e ele ali pôde ver pessoalmente, né, toda aquela grandeza daquele templo construído por Herodes o Grande. Então ele fala aqui, ó: ao penetrar na grande esplanada que circundava o santuário, e apesar de haver visto aquele formidável retângulo de cima, quedei-me impressionado pela magnificência da obra. Herodes havia se consagrado de corpo e alma à construção daquele templo. Enormes blocos de pedra meticulosamente esquadrados e encravados, os maiores 4 metros e 80, e outro com 3 metros e 90, etc. E ele vai falando, né, que circundava o imenso pátio dos gentios. Muitas colunas no estilo coríntio, que é aquele estilo mais bonito, né? Ele vai contando isso aqui. Aí ele fala que havia recados, né, mensagens nas portas, dizendo o seguinte: nenhum estrangeiro pode penetrar dentro da cerca e da muralha em torno do santuário. Aquela parte que eu falei, o templo. Todo aquele que for surpreendido violando esta ordem será punido com a pena de morte que daí se seguirá. Então não podia. Estrangeiro não podia chegar ali. Então ele fala aqui que historiadores como Flávio Joséfo, quem tiver curiosidade, assim como eu tenho sempre, de buscar a fundo o conhecimento, Flávio Joséfo foi um judeu romanizado. Ele praticamente participou da guerra lá de 66 até 70, onde teve ali a destruição desse templo que a gente viu aí na foto. Então ele foi o historiador, né? Acho que o maior conhecido. Eu não conheço outro historiador contemporâneo, ou seja, que esteve lá, que viveu lá, que participou de tudo, né? Então ele conhece, então, os livros. Ele tem uma série de livros, mas eu li basicamente a Guerra de Judeus. Eu li alguns livros onde ele fala sobre isso aqui. E o cientista cita muito Flávio Joséfo. Então ele fala aqui, ó: de fato, historiadores como Joséfo e Tácito, eu nunca li Tácito, a Flávio Joséfo sim, não haviam exagerado ao descrever aquela maravilha. Ao entrar-se no gigantesco retângulo, aquele que eu mostrei, fora do templo, né? Quaisquer dos acessos levava a ele.
Qualquer acesso ali levava ao templo. Ficava-se deslumbrado pelo luxo. Todas as portas, tanto a acrobática como a dourada, ou os pórticos duplo, triplo e real, haviam sido recobertas com lâminas de ouro e de prata. Abre aqui um parêntese. Só havia uma exceção, ainda que não fosse possível verificá-la. Claro, ele não podia lá, ele era gentio, uma vez que se localizava no centro mesmo do templo. Então ele não podia ver. Era a denominada Porta de Nicanor. Era a denominada Porta de Nicanor. Segundo Joséfo e a Misná era a tradição oral, era a tradição oral da Torá, né, do Pentateuco. Então tinha aquelas pessoas que não tinham acesso aos livros, aos rolos, né? Ele tinha aquela tradição oral que depois virou livro, etc. Mas tinha a tradição oral que era considerada, que era bem considerada. Então ele fala aqui, ó, a denominada Porta de Nicanor, segundo Joséfo e a Misná, todas as portas que ali haviam eram douradas, exceto a de Nicanor, pois nela havia sucedido um milagre, etc, etc, etc. Fecha aqui parênteses. Aquela hora, ao entardecer, quer dizer, o sol mais amarelado, né? Com a luz solar incidindo obliquamente sobre Jerusalém, as agudas pontas que sobressaíam no telhado inteiramente banhadas a ouro, reluziam e despendiam centelhas, proporcionando ao conjunto um halo quase mágico, fascinante. O pátio dos gentios, em especial toda a parte próxima às colunatas do chamado pórtico régio, apresentavam um movimento em comum. Boa parte dessa área sul do grande triângulo, no templo, encontrava-se repleto de tendinhas. Então aqui é a hora. Então ele fala aqui que tinha a distância, o tamanho de 246 metros. Ele fala aqui, ó, na esplanada media em parte, na parte mais estreita, abre aqui um parêntese, justamente ao pé da colunata do pórtico régio, fecha parêntese, 735 pés, ou seja, 245 metros, aproximadamente. E em 3 ou 4 fileiras haviam sido montadas nas esplanadas, as esplanadas, as tendinhas, as pessoas os caras que faziam o comércio ali, né? Na verdade, era um grande shopping, como eu já falei isso em outros momentos, era um grande shopping dos vendilhões, dos comerciantes e dos cambistas. Eu vou falar sobre isso. Em sua maioria, então ele fala que ele realmente não chegou a contar as mesinhas, as banquinhos, as mesas e as tendinhas que estavam ali. Ele não chegou a contar. Mas duvido que as bancas dos mercadores do templo fossem menos de 300 ou 400. Olha o tamanho desse templo, né? Do átrio, né? Da muralha fora do triângulo, do retângulo, fora o local onde ficava localizado o templo em si. Então, em sua maioria, eles eram intermediários, que comerciavam com os animais destinados ao sacrifício na Páscoa. Ali vendiam-se cordeiros, pombas e até bois. Em muitas das bancas, que não passavam de simples tabuleiros, nas feiras hoje em dia, a gente vê ali aqueles caras com os passarinhos para vender. Então bota ali, em cima da gaiola mesmo eles fazem a mesa. Em cima da gaiola dos pobres animais, eles fazem a mesa. E aqui não era diferente. Em muitas das bancas que não passavam de simples tabuleiros de madeira, montados sobre as próprias gaiolas, ou quando muito
providos de pernas ou suporte dobráveis, ofertavam-se, cantavam-se em público muitos dos produtos necessários ao rito do sacrifício. Azeite, vinho, sal, ervas amargas, nozes, amêndoas tostadas e até marmelada. E no meio daquele mercado ao ar livre, pude distinguir também uma longa fileira de mesas dos chamados cambistas. Gregos e fenícios em sua maioria, que se dedicavam ao câmbio de moedas. A circunstância de que milhares de peregrinos eram judeus residentes no estrangeiro haviam tornado quase que obrigatória a presença de tais banqueiros. Então, eles eram estrangeiros e tinham outras moedas, né? Então tinha que chegar ali, tinha que trocar pela moeda aceita pelo templo, aceita no templo. Então, esses cambistas estavam ali para isso, para fazer essa troca, né? Câmbio significa troca. Então, para fazer essa troca dessas moedas que eles traziam lá da terra deles para as moedas usadas no templo. Então, ele fala que via ali moedas gregas, abre parênteses, tetradracma de prata, didracmas áticas, dracmas, abolos, calcos e leptons de bronze. Ora, ele sabia tudo isso porque ele estudou muito, estudou durante 2 anos. Ele se apresenta como um comerciante grego, né? Inclusive, e o grego, eu falei no primeiro vídeo, que o grego era como o inglês, como o inglês é hoje, ou seja, uma segunda língua. Se você sabe inglês, você pode viajar para qualquer país e terá pouca dificuldade de comunicação, né? Então ele sabia tudo isso, ele conhecia essas moedas todas, né? E romanas, denários de prata, cistércios de latão, dispêndios ou açarias, semi e quadrantes. E, naturalmente, todas as divisões da moeda judaica. É claro. Denários, maás e pôndios, todas de pratas. Iaces, musmes, cutruns e perotais de bronze, entre outros. Então estava ali aquela quantidade de mesa de cambistas, né? E de vendedores e tal, e esse pessoal tinha essas moedas para trocar e sempre procurava trocar com um lucro muito grande. Aí que foi a confusão. Eu falo daqui a pouquinho. Esses cambistas ofereciam, ademais, um importante serviço aos hebreus, já que lhe proporcionavam o câmbio necessário para satisfazer, né, o obrigatório tributo, né, e contribuição no tesouro do templo. Sua presença ali, portanto, era tão antiga como tolerada. E se aponto estas particularidades preliminares, é porque no dia seguinte, 3 de abril, ele fala aqui 3 de abril, eu tenho falado que o ano 30 do século I tem a configuração do ano 2023, esse que nós vivemos hoje. Então aqui está, ó, dia 3 de abril de 2023, abril 2023, você pode verificar no seu calendário aí, ó, o dia 3, ó, é uma segunda-feira. Dia 3 foi numa segunda-feira, tá? Porque domingo foi o dia que Jesus Cristo foi lá, entrou em Jerusalém e tal. Hoje é dia 25, também uma segunda-feira de setembro. Tá aqui, ó, 25 de setembro. Então, nosso calendário, a configuração do nosso ano 2023, coincidentemente, é igual ao ano 30. Então, ele fala aqui, ó, que no 3 de abril, segunda-feira, eu iria ser testemunha ocular de um fato histórico, a qual chamada a mal chamada, abre aspas, expulsão dos mercadores do templo por Jesus. Ao que pude ver, ela não foi descrita corretamente
pelos evangelistas, diz o cientista. Então ele fala aqui que o mais irritante, porém, é que aquele saneado negócio, saneado aqui entre aspas, era propriedade da poderosa família de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nessa época. Então, o Anás era um ex-sumo sacerdote e era genro de Anás. Isso explicava a tolerância do comércio de animais para sacrifício naquele lugar, apesar de ser sagrado. Bom, dito isto, né? Essas informações sobre o templo, vamos voltar lá para a casa de Lázaro, onde Jesus Jesus Cristo faz várias pregações ali, nesse dia 2, né? E vai lá para a casa do Lázaro, etc. Isso aqui, o acontecimento vai ser no dia 3, segunda-feira. Tudo que eu citei foi a visão do cientista no dia 2, enquanto estava ali Jesus Cristo falando e tal, e ele foi anotando essas coisas. Mas o que nos interessa é a partir da segunda-feira, dia 3. Jesus Cristo lá na casa voltou lá para a casa de Lázaro, o cientista junto com ele, com os discípulos e tal, eles estavam ali, os discípulos todos preocupados, né? Porque tinham mandado de prisão para Jesus e Jesus não estava nem ligando para isso. Era um homem sem medo. Era um homem sem medo. Então, entre muitas coisas que o cientista conversou com Jesus Cristo, eu marquei aqui alguns textos. O livro está à disposição. Eu falei, o livro Operação Cavalo de Troia, toda a saga está à disposição na internet, para você comprar, para você ouvir. Tem audiolivros, tem PDF, tem livros usados, tem livros novos, à vontade, para você comprar e checar tudo isso aqui. Tá? São 9 volumes, cerca de 5.700 páginas. Então eu separei aqui alguns textos que eu achei bem importante citar. Isso na casa de Lázaro, lá na noite ainda de domingo. Ele conseguiu conversar ali com Jesus Cristo. Então, depois de muita coisa que Jesus Cristo falou, ele fala aqui: começa a intuir, mestre, que tua missão é muito simples. Será que me engano se te digo que teu trabalho consiste em deixar uma mensagem? O Nazareno sorriu satisfeito, pôs sua mão sobre meu ombro e replicou: não podias resumi-lo melhor. E eles continuam falando e tal, porque Jesus sabia que ele era de outro tempo, né? Então ele pergunta de novo, entre outras coisas, né? Se tua presença no mundo obedeces a uma razão tão elementar como a de depositar uma mensagem para toda a humanidade, não crees que tua igreja é demais? Aí Jesus Cristo pergunta: minha igreja? Não tenho tido, nem tenho a menor intenção de fundar uma igreja. Isso no ano 30, no dia 3, no dia 2, da noite do dia 2 de abril do ano 30, lá na casa de Lázaro. Não tenho tido, vou repetir aqui, tá? Minha igreja? Não tenho tido, nem tenho a menor intenção de fundar uma igreja, tal como tu pareces entendê-la. Aí continua, né? Fala muitas outras coisas aqui. Na verdade, da mesma forma te digo, minha mensagem só necessita de corações sinceros
que a transmitam, não de palácios ou falsas dignidades e púrpuras que a cubram. Está aqui, na página 173 do volume número 1, Cavalo de Troia. Tu sabes que não será assim, o cientista fala. Aí Jesus Cristo repete: ai dos que interpuserem sua estabilidade à minha vontade. Aí o cientista pergunta: e qual é a tua vontade? Que os homens se amem como os tenho amado. Isso é tudo. Aí, de novo ele fala: quero fazer-te uma pergunta. Aí Jesus fala: vai lá, faz. Poderíamos chegar a Deus sem passar pela igreja? O Rabi suspirou. E tu, responde, e tu necessitas dessa igreja para chegar ao teu coração? E continua falando, etc, né? Tá aqui para quem quiser ler, é só adquirir o livro ou escutar lá por qual motivo, qual a condição que você queira. Você tem essa facilidade. Material sobre isso aqui tem muito na internet. Ai daqueles que se arrogam o papel de sabedores, respondendo ao erro com erro e à maldade com a maldade. Ai dos que monopolizam Deus. É duro, né? Mas está aqui. O amor, ele fala muito de amor, né? Como a gente tem aprendido muito sobre isso em física quântica, né? Na ciência, né? Na atividade que eu tenho exercido muito, que eu tenho estudado muito, sobre a ciência espiritualista, principalmente, ligada à física quântica, né? O amor quer dizer, o Pai é o todo. O todo. O todo é Deus, está dentro de nós. Ele já falou isso algumas vezes. Por que é tão importante o amor? Ele responde: é a vela do navio. Vou seguir aqui. Então, Jesus Cristo, com a coragem imensa e com o temor terrível lá dos seus discípulos, ele volta a Jerusalém pela manhã. E aquela multidão estava lá, né? Porque, como eu falei, era a época da Páscoa e era como um carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Muita gente, muito movimento, muito comércio, muito hotel lotado, etc, etc, etc. Lá, como não tinha nada disso, eles armavam suas tendas onde podiam armar, bem fora da cidade, porque não cabia, né? Aquela multidão toda. Então, eles estavam ali, basicamente, no templo, que era a grande estrela, né? E continua sendo lá, né? Bom, então ele fala aqui. Jesus Cristo vai lá, sobe e começa a dirigir a palavra. O mestre iniciou a pregação, mas logo, assim que Jesus Cristo começou a falar, foi a voz dele, a potente voz que o cientista fala, que tinha uma voz muito potente, foi sufocada por dois dos fatos que iriam precipitar os acontecimentos. Em uma das mesas de câmbio, colocada bem próximo à escadaria em que o Rabi se sentara, um judeu de Alexandria pôs-se a discutir acaloradamente com o encarregado dos negócios. Sobre o câmbio, né? Aquilo que eu falei. O cara sempre queria ter um lucro maior, e o cara, naturalmente, esse judeu de Alexandria já conhecia os valores das moedas a serem cambiadas, né? Então, há uma discordância ali, e há um bate-boca. O peregrino, com razão,
protestava contra, o peregrino aqui é o cara de Alexandria, a abusiva comissão que o cambista pretendia cobrar. Já falei isso. A querela subiu de tom e a turba foi se aglomerando em torno da briga. É lógico, onde tem uma confusão, todo mundo quer ver, cara. Todo mundo quer ver, entendeu? E todo mundo começaram a juntar aquela multidão toda, como se aquele tumulto não bastasse. Eu estou lendo porque é importante ler isso aqui, porque isso tem inclusive na Bíblia, né? Então é importante ler, para ver a discrepância, caso tenha, porque aquele ele registrava numa agenda, e depois levava pro... Isso aqui, por enquanto, ele não tinha um instrumento que eu vou falar no próximo vídeo. Ele estava lá no módulo. Então ele anota tudo e depois leva para lá e bota no computador. Computador da época deles lá, que super adiantado para aquela época de 1973. Foi no ano que eles viajaram. Bom, mas é isso aí. Como se aquele tumulto não bastasse, nesse instante irrompeu na esplanada uma manada de bois. Então, esses bois, ele fala aqui, ó, algo mais de uma centena, que era conduzido através do átrio para os currais situados na ala norte. Dentro desse átrio que eu mostrei ali, dentro desse retângulo, havia inclusive um curral, né? Os animais de propriedade do templo destinavam-se a ser queimados nos próximos sacrifícios. E por isso seriam encerrados como de costume, em estábulos anexo ao átrio de gentios. Então o cara entrou ali tocando aqueles bois no meio daquele problema ali que estava ali, no meio das bancas e tal. À vista daqueles bramidos e de cada vez mais resultada a contenda entre os cambistas, o judeu e quantos apoiavam este último, claro, todo mundo ficava do lado do cara de fora, que estava trocando ali moeda com os cambistas, porque eles sabiam que os cambistas não agiam com muita honestidade, né? O mestre optou por fazer uma pausa e esperar. Claro, como ele não podia continuar pregando com aquele tumulto ali, ele parou. Seus discípulos aguardavam uma distância de 15 ou 20 passos e estavam silenciosos. Mas aquela violenta discussão, longe de acalmar-se, só fez crescer. É claro, né? Muita gente querendo barulho mesmo, a gente sabe disso, já conhece isso não muda em lugar nenhum, né? Mas aquela violenta discussão, longe de acalmar-se, só fez crescer. A aglomeração era tão compacta que tornava quase impossível que o jovem pastor, o cara que estava conduzindo os bois, pudesse manter o domínio dos bois. Então os bois começaram a dispersar, né? Não tinha como, não tinha controle. Então eles começaram a dispersar-se entre as bancas. Nisso, enquanto o nazareno esperava, impassível, um terceiro fato veio provocar a chispa final. Entre os judeus que pretendiam ouvir Jesus, achava-se um galileu, velho amigo do mestre. Aí ele fala aqui entre parênteses, ele fala que depois se soube que se havia entrevistado, que esse cara já havia conversado com Jesus e tal. Era um humilde granjeiro, havia começado a ser molestado por um grupo de peregrinos. Então, o grupo de peregrinos também começaram a mexer com esse camarada e tal, porque ele era fã do Galileu, era fã de Jesus Cristo e tal, e começou outra confusão ali. Tinha a confusão do cara brigando pelo valor do câmbio, e esse camarada, e os bois estavam ali, naquele meio todo ali. Imagina a grandeza desse retângulo. Então Jesus soltou o manto, viu aquela confusão toda, ele soltou o manto, tirou o manto, né? Que ele sempre usava em cima
daquela outra roupa, né? Que eu esqueci o nome agora. Me desculpe aí, me perdoe, mas eu esqueci o nome do manto, né? Ele usava aquele roupão branco, né? E em cima usava aquele manto de cor marrom avermelhada, né? Só o encontro, deixando cair sobre o degrau da escadaria o manto dele, né? Saiu ao encontro do pastor e arrebatou-lhe o látego. Aí pegou o chicote que o pastor estava usando, ele pegou. Com segurança inaudita, o Galileu foi reunindo os bois e tirou-os do templo entre brados potentes e estalante golpe do látego. Ele batia batia o chicote no chão e os bois saíram do templo. Então ele batia no piso, né? Quando a multidão viu o mestre tanger o gado, ficou eletrizada. Mas isso não foi tudo. Concluindo a operação de limpeza, Jesus de Nazaré abriu a passagem majestosamente entre os povos e a grande passada. Ele era alto, tinha 1,81 m, então tinha uns passos grandes, largos, né? Látego na mão esquerda, ele era canhoto. Eu não comentei isso. Eu falei na época do banquete, o banquete lá oferecido para ele, eu disse que as pessoas comiam com a mão esquerda, porque usavam a mão direita para se limpar depois de esvaziar o intestino e tal, que lá não tinha nada disso, não tinha banheiro, não tinha nada, não tinha papel higiênico e tal. Eu explico tudo isso. Falo até quando foi inventado o papel higiênico. Bom, então, mas ele era canhoto. Apesar disso, Jesus Cristo era canhoto, segundo o cientista da Operação Cavalo de Troia. Látego, na mão esquerda, tomou a direção dos currais. Havia uns currais ali, né? Para onde o cara estava seguindo com os bois. Aqueles bois iam para aí, para juntar os outros, para serem sacrificados, queimados. Vendido, é claro, né? Ele ia ser vendido pelo templo para as pessoas comprarem e sacrificar aqueles animais. Então os currais ficavam ao pé da fortaleza, né? Fortaleza Antônia que eu citei ali. Aquilo era inédito. E corria atrás do mestre. Era inédito para ele, né? Para todo mundo ali, né? Mas para ele fala que para ele era inédito aquilo. Porque ele nunca viu escrito isso aqui em lugar nenhum. E corria atrás do mestre. Ao chegar aos estábulos, Jesus, com uma frieza que me deixou sem fala, foi abrindo os portões um atrás do outro, incitando os bois, bodes e cordeiros a dispersarem-se. Em poucos instantes, centenas de animais irromperam no átrio. E o rabi, com a mesma decisão e destreza com que havia tangido para fora do templo a primeira manada, dirigiu aqueles animais em direção às mesas e ponto de venda dos cambistas. Ele jogou os animais ali contra aquela turma, né? Aquela turma de vendedores e tal. Como era de esperar, o estouro provocou pânico entre os judeus que, em sua atropelada fuga, derrubaram uma infinidade de tendas. Então, os judeus correndo, aquela multidão toda foi derrubando tudo. É lógico. Bois, cabrito, cordeiro, tudo foi derrubando tudo, né? É lógico. Foi fazendo uma farra total. Como é? Que em sua atropelada fuga derrubaram as mesas. Os bois, por seu lado, acabaram por pisotear as bancas de gêneros, derramando numerosos cântaros de azeite e sal. A confusão foi aproveitada por numerosos peregrinos que aproveitaram para derrubar
as poucas mesas que ainda estavam em pé. É claro, a nego aproveita para fazer bagunça, é lógico. Porque, na verdade, quem começou não foi eles, né? Então eles aproveitam. Em questão de minutos, o comércio havia sido materialmente varrido. Para regozijo de milhares de judeus que odiavam aquela permanente profanação. Então eles adoraram aquilo, né? Quando os soldados romanos fizeram ato de presença, tudo estava em silêncio. Quando os soldados chegaram, já estava tudo tranquilo e aparentando completa tranquilidade. Jesus de Nazaré, que não havia tocado com o látego um só hebreu, nem derrubado mesa alguma, disso posso dar fé. Posto que estive muito perto do Mestre. Então ele estava ali pertinho. Então ele sabe que Jesus não atacou ninguém. Jesus bateu com o chicote no chão. Quem fez a bagunça foram os animais e as próprias pessoas que aproveitaram aquilo ali. Então Jesus volveu então para o alto da escadaria, ele voltou, né, para o alto da escadaria e dirigindo-se à multidão gritou: vós haveis sido testemunhas hoje do que está escrito nas Escrituras. Minha casa será chamada uma casa de oração para todas as nações. Mas vós haveis feito delas um covil de ladrão. Fecha aspas aí. Bom, então é isso. Eu peço desculpas a você e lhe agradeço muito ter ficado até esse momento. E peço desculpas, volto a dizer, peço desculpas por ler, né? Porque são parte do livro que é fundamental que eu leia, para que não venha de mim as palavras, para que seja... isso não sou eu que estou falando. É o livro escrito por J.J. Benítez, baseado no diário do americano, cientista, médico, astronauta, militar e tudo. Fez um diário e conseguiu entregar isso ao J.J. Benítez, que ele se baseou nesse diário para escrever essa saga, a Operação Cavalo de Troia, que eu faço aqui. Eu pretendo fazer o resumo de toda a saga. Me acompanhe com isso. No próximo vídeo, eu vou falar de um instrumento de alta tecnologia que ele leva. Ele leva duas coisas muito importantes. A primeira, assim que ele desceu, já no primeiro dia, lá no dia 31 de março, quando ele desce do módulo, ele já leva aquela armadura, né, entre aspas, que era uma pele, né, que ele espargia, um spray que ele espargia, e essa pele ele chamou de pele de serpente, que era uma proteção que ele tinha muito grande, que segundo ele, a 10 passos, conseguia segurar um tiro de bala 22, calibre 22 americano. Bom, o segundo utensílio que ele leva é um cajado com muitas tecnologias. Tinha filmadora, tinha microfone, tinha várias utilidades que eu falo no próximo vídeo. O próximo vídeo, não perca. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative a sineta para quando eu subir o vídeo, você ser avisado e não perder. Até porque, volto a dizer, tenho receio que os meus vídeos sejam censurados pela religião. Por isso que eu faço questão de ler, não é coisa minha. É o livro que eu estou lendo, que eu acreditei em tudo isso, e por isso achei que não podia ficar só para mim esse conhecimento todo. Então eu estou passando gratuitamente no meu canal para que você possa ter acesso a essa informação, mesmo que resumidamente, caso você não seja alguém que goste de ler e tal, ou não tenha tempo para isso, tá bom? Então, eu lhe agradeço por ter chegado até aqui, e agradeço toda a sua atenção, e me peço desculpas pelos meus erros. Eu não sou um profissional
do YouTube, eu não sou um youtuber profissional, eu não tenho remuneração nenhuma com esse trabalho, eu apenas sou um curioso e como fui professor, eu gosto de transmitir aquele conhecimento para as pessoas que queiram ouvir. Muito obrigado!